Então, falamos já do ciclo menstrual e ele só acontece caso não ocorra a fecundação. Teve a ovulação, se teve a ovulação e não ocorreu a fecundação ali no infundíbulo, acontece, ele segue seu ciclo normal e acontece a menstruação. Mas agora, se acontecer a fecundação, encontro do ovócito com o espermatozoide, não tem, esse ciclo se cessa ali e a gente começa um novo ciclo, que é a formação do zigoto. Então, aqui é uma figura bem ilustrativa, que a gente consegue entender o que estava acontecendo, que era aquela maturação do folículo. Igual eu falei, a gente tinha em volta do próprio ovócito, não as células foliculares. Vamos entender que são outras células. Em volta do ovócito, eu tenho a zona pelúcida e a corona radiata, que são essas células que estão circundando o ovócito. Elas servem ali nessa proteção do ovócito. Quando acontece o rompimento das células foliculares, liberação desse ovócito com essas células em torno, as fímbrias, lá no primeira aula que a gente aprendeu que elas vão captar esse ovócito, depois que captou, chegou até o infundíbulo, que é a segunda parte da tuba uterina. Enquanto isso, o espermatozoide, depois da relação sexual, ele está subindo, junto com eles, junto com a secreção da ejaculação, faz contrações no útero, que são reversas, contrações que ajudam esse espermatozoide a subir e a sobreviver ao meio ácido que se encontra na vagina. Então, ele sobrevive e ascende até a tuba uterina, e ele vai encontrar o ovócito lá no infundíbulo. Quando ele encontra o ovócito lá no infundíbulo, chegam milhares de espermatozoides e eles todos chegam ali no ovócito. Na cabeça do espermatozoide, lá na cabeça do espermatozoide, a gente já viu diversos desenhos, tem o acrossomo, que possui dentro dele enzimas proteolíticas, que vão servir justamente para quebrar essa barreira que tem em volta do ovócito para ele entrar. Isso é importante porque quando ele começa a penetrar essas barreiras através da liberação dessas enzimas proteolíticas, ativa algumas substâncias que tem nessa área, nessa região, que vai liberar, são alguns grânulos que impedem a entrada de outros espermatozoides. Então, a gente vê sempre aquela figurinha com vários espermatozoides, mas só um que vai entrar. Então, um entra, ele tem ajuda da cauda e tudo mais para entrar. Lembrando que eles são gametas com 22 cromossomos e mais o X ou Y, no caso do espermatozoide, e no caso do ovócito mais o X. Eles têm pronúcleos que, após o espermatozoide conseguir penetrar essas camadas, vai acontecer a fusão desses pronúcleos e a formação do zigoto. Então, eles estavam em meiose, faz essa fusão, se torna o zigoto, mas a zona pelúcida, aquela que na figura está em azul, ela não degenera ainda, ela continua ali. Depois que formou o zigoto, começa clivagens. Clivagens são divisões mitóticas, começam a dividir células iguais e essas células são chamadas de blastômeros, mas a zona pelúcida continua firme e impedindo um crescimento em extensão. Então, eles estão aumentando só em quantidade, em números de células. Então, tem a fase com 2 células, com 4, 8, chegou a 16 células, até 32 células, ela deixa de ser chamada de zigoto, passa a ser chamada de mórula, mas ainda tem a zona pelúcida lá, e é um aglomerado de células, é uma massa de células com 16 a 32 células. Essas células, ainda dentro ali da zona pelúcida, elas vão sofrer
uma divisão, uma diferenciação, abrir uma cavidade, enquanto essa zona começa a entrar em degeneração. Quando ela sofre essa diferenciação, essa massa de blastômeros, ele deixa de ser zigoto, passa a amora e agora passa a ser o blastocisto, chamado de blastocisto, porque essa massa de células ela toma um polo, e um polo que chama de embrioblasto, e o que circunda essas células em azul é o trofoblasto. As células em amarelo são os embrioblastos. E você vê que tem uma cavidade que é a cavidade blastocística ou blastocele. Então, ele passa a ser chamado de blastocisto. É quando ele encontra, e isso vai acontecendo lá do infundíbulo, passando pela ampola, passando pelo istmo, que é ali a comunicação da tuba uterina com o útero, chega no útero. Na hora que ele chega no útero, aí sim ocorre a nidação, que é a implantação desse embrião. Que é, no caso, o blastocístico, que já tem essa divisão de células. Lembrando que da fecundação até essa nidação gira em torno da primeira semana, são 7 dias, pode durar até 10, 14, mas a fecundação, ela vai, esse aqui já é a primeira semana da embriologia. E deixando bem claro que a idade gestacional, ela é de acordo com a última menstruação, que não é correspondente à fecundação. Então, você teve a menstruação depois de uns 14 dias que você vai ovular. Então, aí já se foram 2 semanas. Quando acontece a fecundação, aí sim vai iniciar a fase embriológica. A fase embriológica é diferente da idade gestacional, para a gente não fazer essa confusão. Então, aqui um resuminho com as etapas em cima e um resuminho sobre essa primeira semana embriológica. A primeira semana, então, o ovócito secundário se encontra em meiose, ele é liberado pelas células, pelo folículo. Acontece o encontro com o espermatozoide, que é a fecundação lá no infundíbulo. Esse espermatozoide, ele degrada a zona pelúcida e a coroa radiata e com as enzimas que se encontram no acrossomo. Acontece a fusão dos pronúcleos e assim começa a série de mitoses e a formação da mórula. A mórula ainda sem alterar o seu tamanho. Quanto depois tem a degeneração dessa zona pelúcida, permitindo o aumento em extensão desse zigoto, dessa mórula, e a divisão das células, ela se divide em 3, ela altera a sua disposição de células, formando o blastocisto, que elas tomam um polo, formando uma cavidade, essa cavidade chama cavidade blastocística. O polo com maior quantidade de células é o embrioblastos, e as células que estão circundando são chamadas de trofoblasto. Isso ocorre logo que forma-se o blastocisto, o embrião ele já está pronto para ser implantado, né? Que vai acontecer a nidação.